Nós estamos, portanto, nesta quarta semana do tempo da Páscoa. Eu acredito que vocês perceberam que ao longo de todos os dias, você que nos acompanha diariamente, com raríssimas exceções, a primeira leitura sempre é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é o livro que narra a origem, a formação das primeiras comunidades após o evento da ressurreição. Um dos livros que eu particularmente tenho grande prazer em lê-lo, sobretudo porque ele, capítulo a capítulo, ele vai nos introduzindo e nos conduzindo por uma catequese crescente. Desde o medo que os apóstolos sentiam no início, quando não tinham a presença mais de Jesus corporalmente falando, mas sobre eles vem a assistência do Espírito Santo, e a partir desse momento o impulso missionário, todo o caminho dos apóstolos se torna um caminho cheio de aventuras, cheio de prodígios, mas também cheio de problemas, de perseguições e de situações desafiadoras. O fato é que essas comunidades foram sendo constituídas pelos apóstolos, que se espalhavam nos seus diferentes caminhos, nas diferentes viagens assim chamadas apostólicas, contando com a colaboração de Paulo, que tardiamente, vamos dizer assim, passa a fazer parte do grupo dos apóstolos, mesmo sem ter conhecido a Jesus e convivido com ele como os demais. Mas o fato é que a partir da peregrinação, das viagens apostólicas, é que as comunidades começam a ser formadas. E como que eram essas comunidades? Formadas por todo tipo de gente. Gente do judaísmo, gente de fora do judaísmo, gente que trazia costumes pagãos para dentro da comunidade cristã, gente que tinha às vezes uma vida talvez não tão condizente com a doutrina do Evangelho, mas o fato é que aos poucos essas comunidades foram se unificando em torno da pessoa de Cristo e atingindo lugares muito diferentes, como por exemplo nos atesta hoje o capítulo 12 do livro dos Atos. Paulo e Barnabé, que estavam voltando de Jerusalém para Antioquia e que logo em seguida partiram para a região de Chipre e para um lugar ainda menor nessa região chamado Salamina. Lugares diferentes em que os apóstolos foram expostos, digamos assim, a todo tipo de situação. Em muitos lugares foram bem recebidos, em outros tantos foram pouquíssimo bem recebidos. E quando a gente para pensar, qual que era vamos dizer assim, o instrumental, a bagagem que eles tinham? Eles tinham tecnologia, eles tinham recursos, tinham meios para fazer isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Uma das marcas da igreja primitiva é justamente a sua precariedade material. Não havia recursos como nós hoje poderíamos pensar. Mas ao lado dessa precariedade material, havia um espírito que inflamava o coração desses apóstolos e que fazia com que eles, mesmo não sendo tão bem recebidos em alguns lugares, anunciassem a verdade, anunciassem o Evangelho. É aquilo que nós chamamos na igreja a dimensão do chamado querigma, anúncio. Quantas condições, às vezes, nós colocamos para anunciar o nome de Cristo? A igreja precisaria ter isso, ter aquilo, ter esse recurso, ter aquele outro. Hoje, graças a Deus, por N fatores, nós dispomos até de muitos recursos. Esse é um deles, né? Se não fosse aqui a tecnologia, como que essa mensagem chegaria até você, até a sua casa, até o seu trabalho? Então isso é bom. E que bom que a igreja se vale, que ela utiliza desses recursos. Mas a sua fiança não está nos seus recursos. O sucesso, entre aspas, da evangelização não está na capacidade de recursos, de capital, de estrutura que nós possamos ter. O sucesso de uma evangelização está primeiro no testemunho de quem evangeliza e depois na adesão daquele que escuta, naquele que recebe essa palavra. Muitas vezes nós pensamos primeiro nas estruturas e depois nas pessoas. A ordem é inversa. Primeiro pensar nas pessoas,
naquilo que realmente elas desejam, anseiam, não como um produto da moda, não como algo do momento, simplesmente, mas como resposta das grandes questões que estão no coração de todo ser humano. Quando nós atingimos isso, a religião se torna de fato eficaz. E a estrutura vem no segundo momento como um auxílio desta finalidade primeira. E a prova de que isso é verdade está no Evangelho, também no capítulo 12, só que no Evangelho de João, é claro, não é? Quando o próprio Jesus afirma que tudo o que ele diz e faz a partir do Pai. Nenhum dos 4 evangelhos é tão enfático, é tão direto nesta afirmação, ou neste traço da relação de Jesus com o Pai, senão João. O Evangelho de João ele é permeado em muitos capítulos por essa certeza. A intimidade do Filho com o Pai é o combustível que gera força para a sua missão evangelizadora. Em muitos momentos do Evangelho de João, especialmente hoje, nesses versículos 44 a 50 do capítulo 12, nós percebemos: o que eu falo, falo porque meu Pai assim me diz. O que eu ouço, ouço do meu Pai. O julgamento não cabe a mim, como ele mesmo diz, mas cabe ao Pai. Porque a ele, ao Filho, cabe a missão do anúncio, do querigma também, de fazer acontecer no mundo a vontade do Pai. Por que essa relação é tão importante de ser precisada? Justamente porque é aqui que está a certeza que nós cristãos temos de que Jesus não foi apenas um grande líder, ou de que ele tenha sido apenas um grande pensador, um filósofo, um idealista. Não. Jesus veio em missão como Verbo encarnado da Santíssima Trindade para mostrar o rosto do Pai, o jeito de Deus Criador ser, amar e agir no mundo. Só que para isso, como o próprio Jesus diz, é necessário ter fé. Se não tivermos fé no Filho como reflexo e testemunho e manifestação do Pai, será muito difícil entendermos, afinal de contas, quem é Deus. Que por intercessão de Maria Santíssima, nesse mês de maio, nós aprendamos a compreender melhor o seu Filho e a compreender melhor o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.